Agora com a resposta da interatividade. No que diz respeito ao que vimos sobre os blocos econômicos, assinale a alternativa correta. Letra E. Os blocos políticos e econômicos podem ser formados por regiões contíguas ou não. Normalmente, as regiões que se associam e se aliam comercialmente são as adjacentes, mas é muito comum, né, que blocos se expandam e tornem seus territórios descontínuos, né? Os exemplos são muitos. Volte para o mapa lá que estava mostrando, e há muitos casos em que isso se mostra extremamente operacional. Nosso tópico agora é o da governança supranacional. Nós vamos mostrar a diferença entre governabilidade e governança, nós vamos falar um pouquinho sobre o alinhamento, não é, entre o setor privado e público nesse caso. A governança ela é uma tentativa de estabilização, né, do mercado ou do cenário político, dos usos, serviços, enfim, para um melhor controle. E isso coincide com um movimento amplo diplomático mundial do século XX, principalmente aquele capitaneado pelas Nações Unidas, pela ONU. Nós vamos ver as empresas num processo que é muito comum na área administrativa, absorver esse conteúdo do ponto de vista interno, do seu controle, da sua auditoria constante, aumentada, enfim. Como vamos perceber também as nações usando internamente o processo, né? Então, do ponto de vista, né, da ONU, a governança seria a soma das várias maneiras do indivíduo e instituições, do ponto de vista público e privado, administrarem seus assuntos comuns, não é? Nós vamos perceber isso internamente, por exemplo, com as agências de interface governamental criadas para ajudar a administrar água, luz, telefonia, enfim, setor elétrico, tá? No setor privado, essas iniciativas por vezes chegam mais rapidamente quando as crises acontecem. Um caso importantíssimo para se lembrar é da empresa Enron, né? Há um documentário muito interessante sobre o assunto, né? Os mais espertos da classe, enfim. O Enron ajuda bastante a entender como é que esse sistema todo de governança chega nas corporações, tá? Também é geral, né, essa abordagem sobre as atribuições dos agentes estatais e não estatais também nas relações internacionais sob a globalização do capital. Do ponto de vista, né, da globalização, que não é um processo exclusivo, né, da dimensão econômica, nós temos dimensão político, armamentista, diplomático, científico, intelectual, cultural, uma série de dimensões acontecendo ao mesmo tempo. Embora a expressão econômica seja aquela que mais dá o tom, né, todo mundo percebe os circuitos econômicos em ação, os fluxos de capital e em prol dele. E a globalização recoloca, segundo Gonçalves, de maneira dramática as relações entre sociedade e Estado. Trouxe como consequência uma mudança no papel do Estado nacional. E aí sim, não a sua extinção, mas certamente uma reconfiguração e suas relações no cenário internacional, impulsionando, né, a discussão sobre os novos meios e padrões de articulação entre indivíduos, organizações, empresas e o próprio Estado. A governança passa a ser mais utilizada no momento em que o poder político do Estado-nação é revisto, a governança ganha mais espaço ainda.
Woods, né, no trabalho da Romiz Abreu, apresenta 3 princípios de governança muito interessantes, de que para que a boa governança aconteça, como controle e estabilização, né, de cenários, de mercados, enfim, que é preciso participar, né, que todos participem, e que essa participação seja um elemento importante na costura aí do tecido dos acordos, que é preciso haver responsabilidade, né, accountability, né, vamos dizer, que é um processo que ganha muito espaço nas corporações, um instrumento de gestão importante, né, de prestação de contas, ou seja, de transparência. Então, participar, alinhar-se, né, participando, responsabilizar-se e cobrar responsabilidades dos agentes econômicos e políticos. E do ponto de vista da justiça, né, também, quer dizer, então participar, responsabilidade, a participação, a responsabilidade e a justiça como elementos fundamentais do processo de governança. Ele vai especificar como é que esse caráter judiciário aí, essa questão da justiça se participaria, enfim, tanto nos procedimentos quanto no mérito. E o foco, voltando para o nível, né, para o plano, né, supranacional, temos, né, deve ser feita a distinção entre governabilidade e governança. Governabilidade seria governo, seria o papel de controle político, e governança assumiria um caráter muito mais ligado a uma administração de resultados que envolve poder, que envolve decisão, que envolve política, mas de modo indireto. Então, o governo sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal, enquanto governança está muito mais calcada em dispositivos, instrumental político e de controle dos processos produtivos de serviço, enfim, e de alocação de recursos. Enquanto num haveria mais a expressão política do controle, no outro haveria muito mais a expressão gerencial, econômica desse controle. E vale notar que a governança é um conceito suficientemente amplo para conter a própria dimensão política. É mais genérica, mais indireta, portanto, haveria também a dimensão do poder, como eu já disse lá um pouco antes. Composta pela dimensão pública e privada, uma tentativa de conciliação e de mantê-las em relação, né, mantê-las se relacionando, e continuando, né, no âmbito, né, nesse campo internacional, a globalização acaba dando o tom de todas dessas mudanças do que haveria de consideração da política, né, da dimensão política desse processo. O poder, ele está presente tanto quando eu considerar corporações, quanto a participação de estados em blocos, quanto o papel individual da política, como já discutimos na unidade 1, né? Então, na esfera global e discutindo a reconfiguração do Estado, como dissemos, com novos papéis e com essas corporações que vão assumindo boa parte do que antes era exclusivo do Estado, né, como único agente das cartas, há uma presença crescente, né, dessas organizações importantes, promovendo esse, né, balanço do poder e o conceito do poder político que se alterna, né, que se altera de forma significativa. E assim estaríamos assistindo a uma mudança do governo para a governança. Como eu disse, é um processo mais disseminado, menos incisivo,
mais comercial e administrativo, com menos ônus e com mais rentabilidade também. Esses processos limitaram a competência, mandato e autoridade dos Estados nacionais, mantendo-os alinhados ao processo, né? Os Estados não são o outro desse processo, eles estão alinhados. Havendo um declínio do poder de governo, não é? Assim, isso é perceptível. Países como os Estados Unidos hoje têm que justificar a sua ação em territórios de outros países, né? Continuam intervindo, mas acabam tendo que contar uma história antes de intervir e de entrar com armamento, enfim, intervindo direto ou indiretamente nesses governos, como que nós temos visto. É preciso, então, não perder de vista, aqui eu trazer um pouco do Dominique Moise. Ele faz algumas considerações importantes sobre elementos que ficavam de fora da consideração da política internacional, enfim. No caso específico dele, ele questiona a importância das emoções, né? A importância dos aspectos simbólicos, culturais, de toda a história que os povos trazem para as mesas de negociação, para as fronteiras, para as crises, enfim. Ele, no seu livro Geopolítica das Emoções, ele faz considerações muito interessantes, e um estudioso da ciência política, enfim. Ele vai mostrar as mudanças de perspectiva ao inserir essas questões ligadas a valores, cultura que ele metaforicamente coloca tudo como emoções, né? Ele fala, ele nos lembra, né, de que o estudante tinha que descartar o aspecto emocional, que a política global era um campo de agentes racionalizadores, né? Quer dizer, haveria um racionalismo excessivo, como se fosse um jogo de xadrez, com possibilidades matemáticas sempre. E ele diz que isso precisa mudar. Ele vai dizer que o mundo não melhorou com o tratamento das questões internacionais, com o tratamento de um Estado pelo outro dessa forma, não é? Que é preciso considerações mais profundas. Ele vai mais além do que Huntington ao considerar tudo isso, e entramos agora com uma nova interatividade. Assinale a alternativa correta sobre relações internacionais e ciências políticas. Letra A. Os blocos regionais são sempre contíguos, adjacentes. Letra B. Governança e governabilidade são práticas idênticas. Letra C. Blocos regionais ou territoriais são realidades ou movimentos que negam a cooperação político-econômica, voltados apenas à competição. Letra D. Governança acontece em vários níveis e escalas, desde o local até o plano internacional, bem como em âmbitos públicos e privados, colocando-os em comunicação. Letra E. As visões de economia internacional finalmente reconhecem o fim do Estado Nacional. Já voltamos com a resposta.